Salve nerds! Vídeo em sequência para vocês, viu? De novo, se você está me vendo agora e não assistiu outro vídeo, peço desculpas pelo meu estado aqui de suor, velho. Na Bahia é um sol para cada um, ainda mais no verão. Mas vamos lá. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o volume 2 do Demolidor, do Mark Waid, tá? É uma abordagem muito diferente do que a gente está acostumado com o Demolidor, velho. Desde Frank Miller, eu tenho as 3 edições do Frank Miller, né? E antes dele assumir, a gente tinha um tonzinho mais aventuresco, nessa pegada assim com o Demolidor e tudo mais. A revista estava para ser cancelada. Quando ele assumiu, o personagem ele muda, se torna algo mais denso, mais carregado, mais pesado. Tanto que as histórias do Matt é um negócio assim brutal, assim, jogam ele para baixo. A altura dessa isso não é spoiler, né? Mas assim, tem a morte da Elektra, tem um arco chamado Roleta Russa, tem a queda de Murdoch e por aí vai. Aí vem o Bendis, que também faz assim, pedrada com ele. A identidade dele é revelada e tudo mais. Então assim, a gente é habituado a ler coisas bem densas. Com o Mark Waid, a gente tem aquela abordagem mais aventuresca, né? Na outra edição eu falei muito bem disso, onde ele resgata uma moça em um casamento e tudo mais. Então assim, tem um tom do Matt mais namorador e tudo mais. Ele tentando, ainda assim, apesar de aventuresca, é séria, tá? Porque ele prende alguns vilões que a gente pode considerar o vilão da semana. Nessa 2 aqui, tem isso, só que o foco principal é em um arco que envolve a mulher, não é a mulher gato não, a Felícia, é a gata negra, e o Peter Parker, né? A primeira edição começa no Natal, ele dando um passeio com umas crianças no Natal e tudo mais, e aí ele acaba se perdendo, tendo uns problemas lá com o ônibus e tudo mais, e aí quando ele retorna para a cidade, a gente meio que tem um corte, isso é na primeira edição, tem um corte, e aí aparece uma edição do Homem-Aranha, né, conversando com a Felícia e tudo mais, referente a um item que foi roubado do Quarteto Fantástico, e tinha uma galera atrás disso. E aí aparece o Matt entrando nesse mundão aí, nesse bolo doido, tá? E aí a trama se desenrola. Ao contrário da primeira edição, essa aqui eu achei um pouquinho inferior, mas não ruim. Mas assim, o pior pra mim não foi esse arco da Felícia, é interessante, tá? É bem bacana, ela deixa uma carta pra ele assim, muito foda, muito foda. Eu lembro que quando eu tava vendo a dinâmica do Peter com a Felícia, eu mandei uma mensagem pro Marcos, um abraço meu velho. Porra, não é que o Peter podia ter um relacionamento mais sério com a Felícia? Sair um pouquinho desse negócio de Gwen, de Mary Jane e tal. Mas depois eu percebi, lendo, eu relembrei porque não dá certo, sabe? A bicha é meio biscate, assim. Tem uma hora mesmo que ela acaba dando um beijo no Matt e o Peter vendo. Puta que pariu aí. Aí eu falei, não, realmente, não tem condição. Mas assim, esse plot dela com o Matt e com o Peter é o central, né? Ela foi contratada para poder roubar do Matt Murdock essa peça, né? O Matt já tinha pego, né? Cinco gangues, vamos dizer assim, 5 organizações, a Hydra e por aí vai, mandou mercenários para poder resgatar esse item. O Matt pegou esse item e falou assim para eles, olha, se um de vocês pegar, provavelmente vai dar guerra, porque um vai querer matar o outro. Se isso ficar comigo, todos os 5, vocês 5 podem voltar com vidas e dizer que eu apareci e deu problema. E assim fez. Com isso, entra a Felícia na jogada para poder roubar do Matt Murdock e levar de volta. Só que toda essa trama de romance e tudo mais, e ela desiste. Ela deixa esse bilhetezinho e desiste, né? Em paralelo a isso, vão aparecendo outras coisas, outros vilões da semana, para o Matt poder derrotar, né? Só que o vilão da semana que aparece em sequência me incomodou um pouco, tá? Spoiler.
aparece o topeira, né? Esse topeira, ele está roubando túmulos do cemitério de Nova York, porque ele está em busca de uma pessoa. E um desses túmulos acaba sendo o do pai do Matt. Isso acaba me incomodando um pouco, porque abaixo do túmulo, umas topeiras humanas assim, cavam cerca de 1,5 km, terra dentro, sabe? E aí chega lá embaixo, tem um lago, um negócio meio bizarro assim. Não curti, tá? Esse arco final eu não curti. O primeiro do Natal, o segundo e o terceiro ali, que envolve a Felice e tudo mais, bacana. Mas eu achei que nesse ponto a história deu uma caída. Ainda bem que é muito essa vibe vilão da semana, sabe? Mas de qualquer forma, a coleção do Mark Waid eu recomendo pra vocês. Primeira edição, achei boa. Confesso pra você que se eu fiz alguma crítica pontual, eu não vou lembrar, porque eu tô lendo várias coisas ao mesmo tempo. Fica difícil de lembrar. Mas essa especificamente eu não gostei desse topeira, né? Fica a minha crítica aqui. Então, se eu for dar uma nota para esse encadernado, o Demolidor do Mark Waid, volume 2, 3,5. Porque eu achei que decaiu muito, tá? Com o Natal foi bacana, a história bonita e tudo mais. O Matt levando no bom humor, né? Eu não sou Demolidor, pô, isso é muito legal, muito divertido. É bom ver o Matt pra cima, sabe? Namorador e tal. O arco da Felícia com o Peter e com o Matt Murdock, protegendo isso aí, muito legal mesmo. Mas essa parte do topeira não, sabe? Só são 2 edições, se eu não me engano, que envolvem um arcozinho da topeira, do topeira. Eu demorei pra terminar, velho. Eu demorei porque eu realmente achei chato. Mas não é uma coisa que vai me fazer querer parar a leitura, não. Porque o Mark Waid, das 10 edições que foram apresentadas, primeiro encadernado, segundo encadernado, tá num saldo muito positivo. Tipo, nota 8,5 de 10, ou então 4 de 5, sabe? Tá muito positivo. Mas aí, galera, deixa aqui nos comentários se vocês já leram, o que é que vocês acham da fase do Mark Waid. Acho bacana. Já li, eu nunca li ela toda, mas eu, dos 11 encadernados, por exemplo, acho que eu já devo ter lido uns 6, talvez 7, só que eu já tenho um tempinho, foi logo quando estava sendo lançado, não lembro de muita coisa. Então agora eu tô tendo a oportunidade de reler tudo, e o mais bacana é trazer pra vocês, porque hoje o Demolidor é o meu herói favorito. Ele que se cuide, porque o Tex está chegando com o pé na porta. Acho que o Tex ele já tá no nível de Batman e Superman pra mim, tá? Por isso que eu digo que o top 3 eu preciso observar. Mas assim, é um quadrinho bacana, recomendo pra vocês. Vai ter aquele tom aventuresco, vilão da semana, super-heróico. Não vai ter aquele tom depressivo de jogar um match pra baixo, tá? Mas minha nota para esta edição, 3,5, por conta do arco final, que não me agradou muito. Beleza? Deixa aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês gostam, se vocês gostaram desse arco que eu não gostei. É isso, né? Quadrinho é assim, uns gostam, outros não de algumas coisas. Mas é isso, galera. Valeu!